Era uma manhã ensolarada em São Paulo quando Gisele, ao completar 40 anos, se deparou com seu reflexo no espelho. A mulher que olhava de volta era ao mesmo tempo familiar e estranha. Linhas finas se formavam ao redor de seus olhos, e o peso de memórias passadas parecia pairar sobre seu rosto. Mas o que mais a incomodava era o silêncio que habitava seu interior. Após anos presa em um casamento que prometia paz, mas que na verdade era insatisfatório, Gisele finalmente se viu livre. Depois da separação, acordou em um dia qualquer e fez uma promessa a si mesma: viver sem prestar contas a ninguém. No início, a solidão a sufocava. A casa estava silenciosa demais, e não havia ninguém para compartilhar seu café da manhã. Contudo, aos poucos, percebeu que aquele silêncio era, na verdade, uma conversa íntima consigo mesma. Aos 40 anos, Gisele aprendeu que recomeçar não dependia da idade, mas sim da coragem. Foi nesse momento de redescoberta que ela encontrou Lucas, um velho conhecido que apareceu em sua vida como um sopro de ar fresco. A voz dele era profunda e ponderada, cada palavra parecia ser cuidadosamente escolhida. Eles se sentaram em uma cafeteria na Vila Madalena, onde conversaram sobre os anos que passaram, compartilhando risadas e histórias que pareciam encapsular uma vida inteira. Enquanto Gisele escutava, Lucas falava com um brilho nos olhos, mas havia algo mais que ele guardava. Em uma tarde, enquanto caminhavam sob o céu avermelhado do pôr do sol, o vento bagunçou os cabelos dela. Ele parou, olhou para ela e por um instante, Gisele sentiu como se uma chama que estava apagada há anos fosse reacendida dentro dela. Naquela noite, após um passeio tranquilo, Lucas a acompanhou até sua casa, mas não se despediu imediatamente. Ficaram parados na porta, envoltos em um silêncio que parecia carregar todo o peso de suas experiências. Quando finalmente entraram, a atmosfera da casa parecia diferente, como se as paredes estivessem segurando a respiração. Não trocaram palavras, mas a conexão entre eles era palpável, como se o sol estivesse nascendo novamente após anos de escuridão. Na manhã seguinte, ao se olhar no espelho, Gisele percebeu que havia algo novo em seu olhar. Lucas havia lhe mostrado que era possível sentir calor novamente. Contudo, como tudo que é efêmero, essa sensação não durou. Com o passar dos dias, Lucas se afastou, mergulhando de volta em seu mundo, enquanto Gisele se recolhia em seu silêncio. Ele foi se distanciando lentamente, como uma xícara de café que esfria sem que ninguém perceba. Quando Lucas partiu, Gisele percebeu que ainda buscava algo, mas não sabia exatamente o que era. Talvez fosse o desejo de ser amada, de ser compreendida, ou apenas a vontade de sentir novamente. Ele havia deixado uma marca em seu coração, uma lembrança que não poderia ser apagada, mas que também não poderia ser totalmente resgatada. Aos 40 anos, Gisele entendeu que alguns homens são como estações. Vêm, aquecem o coração, fazem florescer, mas eventualmente também trazem a queda das folhas. Lucas foi assim para ela. Com sua partida, Gisele não era mais a mesma. Aquela noite a transformou, não apenas como mulher, mas como ser humano. E embora não soubesse, aquilo era apenas o começo de uma nova jornada. Após a saída de Lucas, um longo silêncio se instalou dentro dela. No escritório de contabilidade onde trabalhava, todos estavam imersos em suas próprias preocupações. Gisele, por sua vez, tentava manter um sorriso no rosto, mas por dentro, uma tempestade de emoções a consumia. Gisele tentava se recuperar após a partida de Lucas. Era uma manhã comum no escritório de contabilidade, mas a atmosfera estava carregada de uma melancolia que a acompanhava. Enquanto seus colegas discutiam sobre prazos e relatórios, ela se perdia em seus próprios pensamentos, tentando entender o que havia acontecido entre eles. Foi então que um novo técnico entrou no escritório. Seu nome era Daniel, um homem na casa dos 30, com um jeito discreto, mas que não desviava o olhar quando falava. Ele estava ali para resolver um problema com o sistema, mas a presença dele trouxe uma leveza inesperada ao ambiente. Oi, Gisele. Você pode me ajudar com isso? Perguntou Daniel, apontando para a tela do computador. Ela se aproximou, e enquanto trabalhavam juntos, a conversa fluiu naturalmente. O que deveria ser apenas uma interação profissional se transformou em algo mais. Durante o intervalo para o almoço, Daniel sugeriu: que tal tomarmos um café?
Gisele hesitou por um momento, mas a ideia soou como uma oportunidade de escapar um pouco da sua própria mente. Eles foram a uma pequena cafeteria nas proximidades, onde o aroma do café fresco e o burburinho suave das conversas criavam um ambiente acolhedor. Você sempre trabalha tanto? Daniel perguntou, observando-a com um sorriso curioso. Às vezes é difícil desligar, respondeu Gisele, tentando esconder a tristeza que ainda a acompanhava. O café se transformou em uma conversa longa e envolvente, onde ambos compartilharam histórias de vida, risadas e um pouco de vulnerabilidade. Gisele se sentiu viva novamente, como se estivesse despertando de um longo sono. Nos dias seguintes, Daniel voltou ao escritório algumas vezes, e cada visita aproximava-os mais. Mensagens trocadas durante o dia tornaram-se comuns, sempre com um tom de cumplicidade que ambos percebiam, mas não comentavam. Certa tarde, ao sair do trabalho, uma chuva forte começou a cair. Gisele estava prestes a pegar um táxi quando viu Daniel estacionar seu carro em frente ao prédio. Precisa de uma carona? Ele perguntou, baixando o vidro. Ah, obrigada. Ela respondeu, aliviada. O silêncio dentro do carro era preenchido apenas pelo som da chuva batendo no teto. Daniel a levou até sua casa, mas ao invés de ir embora, ele parou o carro e a olhou nos olhos. A tensão no ar era palpável, como se o mundo ao redor tivesse desaparecido. Você está bem? Ele perguntou, sua voz baixa. Gisele sentiu seu coração acelerar. As palavras pareciam desnecessárias. Naquele momento, a conexão entre eles era mais forte do que qualquer conversa. O olhar de Daniel parecia penetrar em sua alma, e ela percebeu que, apesar de todas as suas inseguranças, havia algo ali que a fazia sentir-se viva novamente. Começou a dizer, mas as palavras falharam. Em vez disso, ela apenas sorriu, e ele retribuiu o sorriso, como se ambos entendessem que aquele momento era especial. Depois de alguns instantes, Daniel quebrou o silêncio. Eu preciso ir, mas gostaria de falar mais com você. Gisele assentiu, um pouco triste com a ideia de que ele estava partindo, mas ao mesmo tempo animada com a possibilidade de um novo começo. Ele se despediu e saiu, deixando-a com uma sensação de expectativa e um leve sorriso no rosto. Nos dias seguintes, Gisele e Daniel continuaram a se encontrar, mas a intensidade da conexão que sentiram naquela noite não se repetiu. Eles trocavam mensagens e se viam no escritório, mas a profundidade do que havia surgido parecia ter se dissipado. Gisele se perguntava se tudo não passava de uma ilusão, um momento fugaz que não poderia ser resgatado. Por que os homens se afastam assim? Ela pensava, enquanto olhava pela janela em um dia nublado. Será que sou apenas uma lembrança passageira? Essas questões a atormentavam, mas ela sabia que precisava seguir em frente. A vida tinha suas próprias lições, e Gisele estava aprendendo a aceitar que algumas pessoas entram em nossas vidas para nos ensinar algo, mesmo que por um breve momento. Foi em um encontro de amigos que Gisele conheceu Ersin. A festa estava cheia de risadas e música alta, mas ela se sentia um pouco deslocada, sentada em um canto com seu café, observando a movimentação. Você não parece estar se divertindo, disse Ersin, aproximando-se com um sorriso amigável. Estou apenas observando, respondeu Gisele, tentando esconder sua timidez. Às vezes, é bom se perder na multidão, não acha? Ele disse, sentando-se ao seu lado. A conversa fluiu naturalmente entre eles, e Gisele começou a se sentir mais à vontade. Ersin tinha um jeito leve e divertido, e logo ela se pegou rindo de suas piadas. A conexão era diferente e mais descontraída, mas ainda assim havia uma faísca que a intrigava. Enquanto conversavam, Gisele percebeu que, apesar de todas as suas inseguranças e desilusões, ela estava pronta para abrir seu coração novamente. A vida era feita de encontros e despedidas e talvez, apenas talvez, ela estivesse finalmente pronta para um novo capítulo. Gisele estava em uma festa com amigos, o ambiente vibrante e cheio de risadas. Ela se sentia um pouco deslocada, observando a movimentação enquanto segurava um copo de refrigerante. Foi então que Ersin se aproximou, um sorriso amigável no rosto. Você não parece estar se divertindo, disse ele com um tom leve. Com o passar dos dias, Gisele e Ersin começaram a trocar mensagens.
Ela se acostumou com a sonoridade da voz dele, e em algumas manhãs, esperava ansiosamente por um simples bom dia. Cada encontro os aproximava mais, e Gisele sentia que ele a ouvia, que realmente se importava. No entanto, uma dúvida persistia em sua mente. Será que ele também iria embora como os outros? Certa noite, enquanto se despediam, Ersin sugeriu: "Vamos tomar um café? Meu apartamento é perto, podemos ir lá. Aqui fora está muito cheio." Gisele hesitou, mas a naturalidade na voz dele a tranquilizou. Ela concordou e o seguiu até seu apartamento. O lugar era simples, mas bem arrumado. Ele colocou 2 xícaras sobre uma pequena mesa, e o aroma do café fresco encheu o ambiente, dissipando qualquer tensão. Enquanto tomavam café, a conversa se aprofundou. Falaram sobre a correria da vida, a solidão e a necessidade de conexão entre os corações. Quando seus olhares se cruzaram, as palavras se tornaram desnecessárias. Aquele momento de silêncio se expandiu entre eles, carregado de significado. À medida que o tempo passava, a atmosfera entre eles mudou. As palavras foram se retirando, e a quietude começou a falar. Os olhos de Ersin lembravam a Gisele de um calor há muito esquecido, como uma lareira acesa em um dia frio de inverno. Ele, que antes era cauteloso, parecia agora ansioso para curar as feridas do passado. Com o tempo, a tensão foi se dissipando, e o que antes era um turbilhão de emoções se transformou em uma paz silenciosa. Ninguém falava, pois a conversa já não era necessária. Naquele dia, ambos sentiram que algo se completava entre eles. Após aquela noite, um laço se formou. Começaram a se encontrar todos os finais de semana, sempre com a desculpa de tomar café. Às vezes assistiam a filmes, outras vezes apenas desfrutavam da companhia um do outro. Esses momentos se estenderam por um mês que, embora não fosse longo, deixou marcas profundas em seus corações. Mas, em uma manhã qualquer, tudo parecia ter mudado. As mensagens começaram a diminuir, os cafés esfriarem na mesa. Ersin se perdeu na correria da vida, e Gisele se viu novamente sozinha, ouvindo o eco de sua própria solidão. Ela ainda se perguntava por que os homens agiam assim, como se, ao encontrarem a conexão que tanto buscavam, se assustassem e recuassem. Talvez tivessem medo de seus próprios sentimentos. Não sabia ao certo, mas aquele mês ao lado de Ersin havia lhe ensinado a se sentir viva novamente. A vida de Gisele tomou um novo rumo quando conheceu Baran. Foi um encontro inesperado, em um dia em que decidiu mudar a decoração de sua casa. Os móveis antigos que a acompanhavam há anos pareciam carregar o peso de um passado que ela desejava deixar para trás. Ela ligou para uma empresa de mudanças, e entre os trabalhadores, um deles era Baran. Desde o primeiro olhar, ele parecia uma pessoa tranquila, com um jeito calmo e organizado. Baran se dedicava a organizar as caixas enquanto Gisele o observava, tentando decidir onde cada item deveria ser colocado. Ele a questionava com um olhar atento, mantendo uma distância respeitosa, mas ao mesmo tempo próximo o suficiente para que ela sentisse a sua presença. O trabalho de mudança se estendeu por algumas horas, e quando finalmente terminaram, Gisele ofereceu um chá como forma de agradecimento. Os trabalhadores estavam cansados, mas Baran permaneceu até o último gole, como se quisesse aproveitar aquele momento. Conforme conversavam, Gisele percebeu que a história de Baran tinha semelhanças com a sua. Ele também carregava um peso no coração. Havia se separado recentemente e tinha uma filha pequena. A vida parecia ter lhe imposto um fardo, mas em seus olhos havia um brilho de esperança que não se apagava. Quando Baran pediu seu número, Gisele sentiu que havia algo mais entre eles, uma conexão que ia além da mudança. Uma semana depois, Baran ligou. "Oi, Gisele. Como estão os novos móveis? Estão confortáveis?" A risada dele era sincera, e ela pôde sentir a curiosidade genuína por trás da pergunta. Eles marcaram um novo encontro, desta vez em sua loja de móveis. O espaço era amplo, repleto de peças novas e usadas, e Baran começou a mostrar a Gisele as diferentes opções. Enquanto passeavam pelo depósito, Gisele se distraiu admirando uma cadeira antiga que precisava de reparos. Baran, percebendo a situação, se aproximou e disse: "Deixe-me consertar isso rapidinho." Ele se agachou para ajustar a perna da cadeira, e Gisele ficou ao seu lado, observando-o trabalhar.
A atmosfera ao redor deles parecia carregada de significado, e naquele momento, as palavras se tornaram desnecessárias. O olhar que trocaram falava mais do que qualquer conversa poderia expressar. O tempo parecia ter parado, e Gisele sentiu uma mistura de curiosidade e a carga dos anos que carregava. Embora a vida lá fora continuasse, eles haviam criado um pequeno universo só deles. A tranquilidade que se instalou entre eles era quase palpável, como se finalmente encontrassem um porto seguro após uma longa jornada. Quando finalmente se afastaram, um sorriso tímido, que misturava alegria e cansaço, iluminou seus rostos. Ao sair da loja, Gisele notou que o céu estava limpo e o ar fresco. Seu coração estava leve, como se um peso tivesse sido retirado. Cuide-se, Gisele, Baran disse ao se despedir, mas sua voz carregava um tom que parecia um adeus mais profundo. A partir daquele momento, nada seria como antes. Às vezes, um instante pode ser tão breve quanto um movimento, mas pode deixar marcas que duram uma vida inteira. O que Gisele sentiu ao lado de Baran era exatamente assim, breve, silencioso, mas inesquecível. Alguns dias depois, Gisele se viu em uma situação diferente. Conheceu Esa no trabalho, quando ele veio à empresa para discutir a locação de vários veículos. Desde o primeiro momento, a confiança dele era evidente, e mesmo que não falasse muito, cada palavra carregava um peso. Sua aparência era impecável, do traje ao relógio, tudo parecia escolhido com cuidado, mas sem exageros. Havia algo desafiador em sua postura, como se ele estivesse acostumado a conseguir o que queria. Enquanto falavam sobre os carros, Gisele percebeu um olhar familiar em seus olhos, como se ele estivesse acostumado a alcançar seus objetivos. Alguns dias depois, Esa a chamou para um café. Vamos nos encontrar para discutir os detalhes da locação, ele sugeriu. Gisele aceitou, sentindo uma mistura de curiosidade e apreensão. Quando se encontraram, o aroma do carro de Esa a envolveu. O cheiro de couro novo e um toque de perfume sofisticado a atraíram. Eles caminharam pela orla da praia de Ipanema, onde a brisa do mar trazia um frescor revigorante. A conversa fluiu naturalmente, e Gisele se viu intrigada por Esa, que parecia ter uma vida cheia de histórias e conquistas. Gisele se sentia como se estivesse vivendo um filme. O carro luxuoso de Esa, com seu brilho impecável, atraía olhares admirados de quem passava. Era como se, por um breve momento, ela tivesse aberto a porta para um mundo diferente, onde as preocupações do dia a dia pareciam distantes. O vento soprava suavemente, bagunçando seus cabelos enquanto ela observava as mãos firmes de Esa no volante. A música suave que tocava ao fundo criava uma atmosfera relaxante, quase mágica. Vamos para o meu escritório, Esa sugeriu de repente, quebrando o encantamento. Gisele não questionou, apenas assentiu e seguiu. Ao entrarem no escritório, o barulho da cidade parecia desaparecer, como se estivessem em uma bolha isolada do mundo exterior. O olhar de Esa parecia dominar o ambiente, e a tensão no ar era palpável, como se houvesse emoções não ditas entre eles. A conversa fluiu, mas a intensidade do momento era quase ensurdecedora. Gisele sentia seu coração acelerar, e a presença de Esa a envolvia de uma maneira que ela não conseguia explicar. Eu tenho que ir, ele disse, quebrando o silêncio. Posso chamar um táxi para você? As palavras dele ecoaram em sua mente, e algo dentro dela se quebrou. Não precisa, respondeu Gisele, sua voz mais fria do que pretendia. Eu vou sozinha. Enquanto saía, suas pernas tremiam, mas sua dignidade permanecia firme. Ao entrar no táxi, ela deu o endereço e ao olhar pela janela, as luzes da cidade começaram a se misturar em borrões. Naquele momento, Gisele percebeu que a verdadeira fadiga não vinha de uma aventura passageira, mas sim do vazio que sentia ao final dela. Esa ficou para trás, mas a solidão daquela sala ainda ecoava em sua mente. Às vezes, mesmo com a idade, as pessoas se sentem incompletas. Gisele se sentia assim. A cada novo homem que conhecia tentava preencher um vazio dentro de si. Em alguns, encontrava um sorriso acolhedor, em outros, uma emoção passageira, e em outros ainda apenas o silêncio compartilhado. Mas tudo isso passava, e ela permanecia a mesma. Com o tempo, Gisele percebeu que essa busca não tinha a ver com os outros, mas com ela mesma.
Sempre olhou para fora em busca de algo que pudesse preencher o vazio que sentia. Talvez o que ela chamava de amor fosse, na verdade, apenas a necessidade de ser vista, de se sentir valiosa. Ninguém poderia lhe dar isso, a não ser que ela acreditasse em si mesma. Agora, ao olhar para trás, não se sentia arrependida. Cada experiência a ensinou algo. Algumas lhe mostraram a confiança, outras a traição, e algumas, os limites que ela mesma estabelecera. Às vezes se machucou, outras vezes se fortaleceu, mas no final encontrou a paz. Não temia mais o silêncio, pois era nele que mais se ouvia. Gisele sabia que ainda tinha lacunas a preencher e que poderia cometer erros novamente. Mas agora entendia que ninguém poderia completar sua história sem que ela mesma se perdoasse. Ela perdoou a si mesma e aos outros, e pela primeira vez em muito tempo, sentiu uma verdadeira tranquilidade interior. A vida, pensou Gisele, pode nos levar por caminhos inesperados. Algumas partidas trazem lições, enquanto algumas permanências deixam cicatrizes. Mas no final, cada experiência a ajudou a se conhecer um pouco mais. E com um sorriso no rosto, ela se despediu de mais um capítulo de sua vida, pronta para o que viesse a seguir. Gisele percebeu um olhar familiar nos olhos de Esa, um brilho que sugeria que ele estava acostumado a alcançar seus objetivos com facilidade. Era como se ele tivesse uma conexão íntima com o sucesso, e isso a intrigava. Alguns dias depois, enquanto o sol se punha, tingindo o céu de laranja e rosa, Esa a chamou para um café. Vamos nos encontrar para discutir os detalhes da locação, ele sugeriu, com um sorriso que parecia prometer mais do que apenas uma reunião de trabalho. Gisele aceitou, sentindo uma mistura de curiosidade e apreensão pulsando dentro dela. Quando se encontraram, o aroma do carro de Esa a envolveu de imediato. O cheiro de couro novo e um toque de perfume sofisticado a atraíram, criando uma sensação de conforto e ao mesmo tempo de expectativa. Eles caminharam pela orla da praia de Ipanema, onde a brisa do mar trazia um frescor revigorante, misturado ao aroma de sal e areia. As ondas quebravam suavemente na praia, e o som parecia acompanhar o ritmo da conversa que fluía naturalmente entre eles. Gisele se viu intrigada por Esa, que parecia ter uma vida cheia de histórias e conquistas, cada uma mais fascinante que a anterior. Enquanto caminhavam, Gisele se sentia como se estivesse vivendo um filme. O carro luxuoso de Esa, com seu brilho impecável, atraía olhares admirados de quem passava, e ela não pôde deixar de se sentir especial por estar ao lado dele. Era como se, por um breve momento, ela tivesse aberto a porta para um mundo diferente, onde as preocupações do dia a dia pareciam distantes e irrelevantes. O vento soprava suavemente, bagunçando seus cabelos enquanto ela observava as mãos firmes de Esa no volante, cada movimento dele transmitindo confiança. A música suave que tocava ao fundo criava uma atmosfera relaxante, quase mágica, como se o tempo tivesse parado. Vamos para o meu escritório, Esa sugeriu de repente, quebrando o encantamento que a envolvia. Gisele não questionou, apenas assentiu e seguiu, sentindo um frio na barriga. Ao entrarem no escritório, o barulho da cidade parecia desaparecer, como se estivessem em uma bolha isolada do mundo exterior. O olhar de Esa parecia dominar o ambiente, e a tensão no ar era palpável, como se houvesse emoções não ditas entre eles, pairando como uma nuvem carregada de eletricidade. A conversa fluiu, mas a intensidade do momento era quase ensurdecedora. Gisele sentia seu coração acelerar, e a presença de Esa a envolvia de uma maneira que ela não conseguia explicar. Eu tenho que ir, ele disse, quebrando o silêncio que se instalara entre eles. Posso chamar um táxi para você? As palavras dele ecoaram em sua mente, e algo dentro dela se quebrou, como se uma barreira invisível tivesse sido rompida. Não precisa, respondeu Gisele, sua voz mais fria do que pretendia. Eu vou sozinha. Enquanto saía, suas pernas tremiam, mas sua dignidade permanecia firme, como uma âncora em meio à tempestade de emoções. Ao entrar no táxi, ela deu o endereço e ao olhar pela janela, as luzes da cidade começaram a se misturar em borrões coloridos. Naquele momento, Gisele percebeu que a verdadeira fadiga não vinha de uma aventura passageira, mas sim do vazio que sentia ao final dela. Como se cada experiência fosse uma peça de um quebra-cabeça que nunca se completava. Esa ficou para trás,
mas a solidão daquela sala ainda ecoava em sua mente, como um eco persistente que não a deixava em paz. Às vezes, mesmo com a idade, as pessoas se sentem incompletas, e Gisele se sentia assim. A cada novo homem que conhecia tentava preencher um vazio dentro de si, buscando algo que pudesse dar sentido à sua vida. Em alguns, encontrava um sorriso acolhedor, em outros, uma emoção passageira, e em outros ainda apenas o silêncio compartilhado que, embora confortante, nunca era suficiente. Mas tudo isso passava, e ela permanecia a mesma, como uma folha levada pelo vento. Com o tempo, Gisele percebeu que essa busca não tinha a ver com os outros, mas com ela mesma. Sempre olhou para fora em busca de algo que pudesse preencher o vazio que sentia, como se a felicidade estivesse escondida em algum lugar fora de seu alcance. Talvez o que ela chamava de amor fosse, na verdade, apenas a necessidade de ser vista, de se sentir valiosa. Ninguém poderia lhe dar isso, a não ser que ela acreditasse em si mesma, e essa era a lição mais difícil de aprender. Agora, ao olhar para trás, não se sentia arrependida. Cada experiência a ensinou algo, como um professor severo, mas justo. Algumas lhe mostraram a confiança, outras a traição, e algumas, os limites que ela mesma estabelecera. Às vezes se machucou, outras vezes se fortaleceu, mas no final encontrou a paz. Não temia mais o silêncio, pois era nele que mais se ouvia, como se cada pausa fosse uma oportunidade de se redescobrir. Gisele sabia que ainda tinha lacunas a preencher e que poderia cometer erros novamente. Mas agora entendia que ninguém poderia completar sua história sem que ela mesma se perdoasse. Ela perdoou a si mesma e aos outros, e pela primeira vez em muito tempo, sentiu uma verdadeira tranquilidade interior, como uma brisa suave após uma tempestade. A vida, pensou Gisele, pode nos levar por caminhos inesperados. Algumas partidas trazem lições, enquanto algumas permanências deixam cicatrizes. Mas no final, cada experiência a ajudou a se conhecer um pouco mais. E com um sorriso no rosto, ela se despediu de mais um capítulo de sua vida, pronta para o que viesse a seguir, com a certeza de que, independentemente do